Devemos fazer uma distinção entre o inimigo e nós mesmos, e não adotar uma posição de antagonismo camaradas, tratando-os como se fossem nossos inimigos. Capítulo 14. Relações entre o exército e o povo. O exército deve fundir-se com o povo, de maneira que este veja nele seu próprio exército. No exército, devemos efetuar um trabalho de educação ideológica entre os comandantes e combatentes, de maneira que eles compreendam integralmente a importância que há em apoiar o governo e preocupar-se com o povo. Desde que o exército cumpra bem esse dever, os órgãos locais de poder e o povo melhorarão necessariamente as suas relações com o exército. Capítulo 15. Três grandes democracias. É necessário realizar uma certa democratização no exército. O essencial é abolir a prática feudal de bater e insultar, e conseguir que os oficiais e soldados compartilhem as penas e as alegrias na vida diária. Assim, conseguir-se a uma unidade entre os oficiais e soldados, elevar-se a extraordinariamente a capacidade de combater do exército e não haverá a menor dúvida quanto à possibilidade de sustentarmos uma guerra longa e cruel. Quer no exército, quer nas organizações locais, a democracia interna do partido deve servir para reforçar a disciplina, para elevar a capacidade de combate, e nunca para enfraquecê-la. Capítulo 16. A educação e a instrução militar. A nossa política, no domínio da educação, deve permitir que todos os que a recebam se desenvolvam moral, intelectual e fisicamente, e se convertam em trabalhadores cultos e de consciência socialista. No que se diz respeito à educação dos quadros em função ou nas escolas de quadros, há de estabelecer a política de tomar como centro o estudo dos problemas práticos da Revolução Chinesa e adotar como guia os princípios fundamentais do marxismo. Leninismo. Uma escola de centenas de pessoas jamais poderá ser bem dirigida se não dispuser de um corpo de dirigentes de vários indivíduos, formado de acordo com as circunstâncias. Reis é composto, pelos mais ativos, íntegros e capazes dentre os professores, empregados e alunos. Capítulo 17. Servir ao povo. Servir de todo o coração ao povo, sem nos afastarmos um só instante das massas. Em tudo, partir dos interesses do povo e não dos interesses de um indivíduo, ou de um pequeno grupo. Identificar a nossa responsabilidade frente ao povo com a nossa responsabilidade frente aos órgãos dirigentes do partido, eis o nosso ponto de partida. Nós devemos
ser modestos e prudentes, prevenir-nos contra toda presunção e precipitação, e servir de todo o coração ao povo chinês o espírito do camarada Betune, o seu esquecimento total de si próprio e sua devoção pelos outros, manifesta-se num profundo sentido das responsabilidades com relação ao trabalho e num ilimitado afeto pelos camaradas e pelo povo. Todos devemos apreender dele esse perfeito espírito de abnegação. Desse modo, cada um poderá vir a ser muito útil ao povo. Seja qual for a capacidade de um indivíduo, basta-lhe que possua esse espírito para ser um homem de nobres sentimentos, íntegro, de alta moralidade, destituído de interesses vulgares, um homem útil ao povo. Capítulo 18. Patriotismo e internacionalismo. Acaso os comunistas, que são internacionalistas, poderão ser ao mesmo tempo patriotas? Nós pensamos que não somente podem como também devem sê-lo. As condições históricas, e, que determinam o conteúdo concreto do patriotismo. A vitória da China e a derrota dos invasores imperialistas, também constituirão uma ajuda para os povos do restante dos países. Por consequência, o patriotismo é uma questão de internacionalismo na guerra da libertação nacional. Para chegar-se à libertação completa, os povos oprimidos devem apoiar-se em primeiro lugar na sua própria luta, e só depois na ajuda internacional. Os povos cujas revoluções já triunfaram devem ajudar aos que ainda lutam pela libertação. Esse é o nosso dever internacionalista. Capítulo 19. Heroísmo revolucionário. Dotado de um espírito indomável, esse exército está decidido em esmagar que inimigo for. Ele jamais se deixará subjugar. Por completamente, em jogo nosso estilo de combater. Coragem, espírito de sacrifício, desprezo pela fadiga e tenacidade nos combates contínuos. Vocês constituem um modelo para toda a nação chinesa, a coluna que nos diferentes domínios faz avançar vitoriosamente a causa do povo, um apoio seguro do governo popular, e uma ponte que liga esse governo à grande massa. Capítulo 20. Edificar o país com diligência e economia. É preciso que a totalidade dos quadros e do povo tenha em mente que a China é um grande país socialista, mas ainda pobre e economicamente atrasado. Para que nosso país se torne próspero e poderoso, ainda são necessárias dezenas de anos de esforços intensos e, entre tais esforços, é necessária a aplicação de uma política de diligência e economia na edificação do país, uma política que implica uma rigorosa economia e
Uma luta contra o esbanjamento. É necessário que todo o pessoal dos organismos governamentais compreenda que a corrupção e o esbanjamento constituem crimes extremamente graves. A luta contra esses males já deu certos resultados, mas são necessários ainda novos esforços. Economizar cada centavo para a guerra, para a causa da revolução e para a edificação da nossa economia, tal é o princípio que deve orientar a nossa contabilidade. Capítulo 21. Apoiar-se nas próprias forças é lutar arduamente. Nós sustentamos que devemos apoiar-nos nas nossas próprias forças. Nós esperamos obter ajuda exterior, mas não devemos depender dela. Nós contamos com nossos esforços, com a força criadora de todo o nosso exército e de todo o nosso povo. As riquezas da sociedade são criadas pelos operários, camponeses e intelectuais, trabalhadores. Se eles tomam em mãos o seu próprio destino, se seguem uma linha marxista-leninista e, se, em vez de fugirem aos problemas, adotam uma atitude ativa para resolvê-los, não haverá no mundo dificuldade que não sejam capazes de vencer. Que nos momentos difíceis os camaradas não percam de vista os nossos momentos de sucesso, olhem para nosso futuro luminoso e redobrem os esforços. O que é trabalhar? Trabalhar é lutar. Ali, existem dificuldades e problemas que devemos resolver. E para vencer essas dificuldades que iremos para lá trabalhar é lutar. Um bom camarada é aquele que tanto mais insiste em ir para um lugar quanto maiores são as dificuldades que neste lugar existem. Capítulo 22. Métodos de pensamento e de trabalho. A história da humanidade é a história do contínuo desenvolvimento do reino da necessidade para o reino da liberdade. Esse processo não tem fim. De onde vê as ideias corretas? Acaso caem do céu? Não. Serão porventura inatas? Não. Elas não podem vir senão da prática social, de 3 tipos de prática social. A luta pela produção, a luta de classes e a experimentação. A existência social do homem determina o seu pensamento. Uma vez dominadas pelas massas, as ideias corretas, que caracterizam a classe avançada tornam-se uma força material, capaz de transformar a sociedade e o mundo. Frequentemente, para se chegar a um conhecimento correto, torna-se necessário repetir várias vezes que vai da matéria ao espírito e do espírito à matéria, quer dizer da prática ao conhecimento, e do conhecimento à prática. No mundo,
As coisas são complexas e determinadas por diversos fatores. 1. Problema deve ser visto nos seus diversos aspectos e não num só aspecto. Nós devemos aprender a examinar as questões sob todos os aspectos, tanto no seu aspecto positivo como no negativo. Em condições determinadas, uma coisa má pode